Eu consegui chegar a 100 mil reais de dinheiro investido seguindo o método japonês. Nesse vídeo aqui eu quero te ensinar exatamente como é que é esse método, como que eles aplicam nas finanças dele e mesmo não ganhando tanto dinheiro, eles conseguem acumular grandes quantidades de dinheiro. Vou contar como eu apliquei isso na minha vida e fez uma diferença muito grande na minha vida financeira. Fala galera, eu sou o Pedro e eu te ensino investimento de uma forma que até uma criança entenderia. E antes de eu aprender esse método e começar a juntar dinheiro e chegar nesse resultado, galera, era impressionante. Eu vivia como 90% da população brasileira, que é a de não guardar absolutamente nenhum dinheiro. Então, eu não guardava nenhum dinheiro pensando no futuro, nem nada do tipo. E o mais impressionante é que eu já seguia muitos canais de finanças que vocês conhecem por aí, mas mesmo assim eu não tinha internalizado muitas das coisas e no final do mês não sobrava dinheiro para eu guardar. Então foi no momento que eu estava pagando uma consulta para minha mãe que eu percebi que eu ia pagar aquela consulta e eu ia ficar sem dinheiro no meu banco, sem nada, ia ficar zerado. E aí eu percebi, caramba, eu não tenho nenhuma reserva, eu não estou guardando dinheiro, eu não estou sem nenhum colchão financeiro. E aí me deu um estalo de que eu precisava aprender. Por quê? Porque não existe nada melhor do que você colocar sua cabeça no travesseiro e você saber que você tem dinheiro guardado, tanto sua reserva de emergência quanto o dinheiro investido, que vai trazer tranquilidade para você no futuro. Sua reserva vai trazer tranquilidade para você em qualquer emergência que acontecer, porque quando você não tem dinheiro guardado, como eu não tinha dinheiro guardado, o que acontece? Nós ficamos extremamente frágeis, nós ficamos à mercê de qualquer coisa que pode acontecer. Se você for um autônomo, por exemplo, e ficar doente ou quebrar uma perna, como é que você vai trabalhar? Você não vai, você vai ficar sem receber, não vai conseguir pagar as contas. Mesmo que você tenha estabilidade, a inflação ela pode ir comendo seu salário ali mês a mês. Então tudo isso, né, qualquer emergênciazinha ali que acontecer pode te desregular totalmente financeiro. Você pode ter que pegar dinheiro no juros, cheque especial, e isso pode te desregular toda a sua vida aí, bagunçar toda a sua vida. Então ter dinheiro guardado é uma das melhores coisas que mais traz estabilidade, porque nós sabemos que nós vivemos no Brasil é um país totalmente instável, politicamente, economicamente, e você deixar essa instabilidade tomar conta da sua vida, você sempre saber que você só vai viver amanhã. Se você ganhar dinheiro, é muito perigoso, porque com um país como o Brasil, você está muito à mercê de muitos problemas. Economicamente, o orçamento do Brasil é meio complicado, então o Brasil politicamente é muito complicado também. Então você deixar essa instabilidade tomar conta da sua vida, porque se a economia não vai bem, todo mundo começa a ganhar menos. E aí o que acontece com você que não tem nenhum dinheiro guardado? Como é que você vai comprometer o seu futuro? Como é que você vai pagar suas contas ali no futuro? Então foi aí que eu me dei conta e comecei a pesquisar. E aí eu descobri um método japonês que mudou completamente a forma como eu via o dinheiro e a forma como eu guardava dinheiro, que são, na verdade, dois métodos, tá? É um conjunto de dois métodos que os japoneses aplicam e por isso que mesmo não ganhando tanto, eles conseguem acumular grandes quantidades de dinheiro ali sem um período tão longo, que é o método Kaizen e o método Kakeibo. Eu sei, são nomes estranhos que você não conhece, mas eu vou te explicar aqui o que eles são. Vamos começar falando do método Kaizen. O que é o método Kaizen? O Kai em japonês significa melhoria e o Zen em japonês significa boa. Quando você junta essas duas palavras, deveria dar melhoria boa, mas em japonês é como se fosse melhoria contínua, você está sempre melhorando. E da onde que vem essa palavra? Essa palavra surgiu após a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão já estava completamente devastado e destruído pela guerra. O país precisava de uma solução para recuperar sua economia. Imagine uma economia totalmente devastada que precisa se recuperar, se erguer novamente ali, uma economia que já foi uma potência, ela caiu e ela precisa se erguer novamente. E aí nós pegamos por que esse método funciona até para quem ganha pouco. Porque os Estados Unidos, numa situação totalmente devastadora, aplicou esse método e deu certo. E esse método Kaizen foi criado por Edward Deming. Deming foi um professor de estatística muito famoso, muito conceituado, com diversos livros e teorias na administração pública, que criou um processo para melhorar as montadoras japonesas. E do que se tratava essa melhoria? Se tratava de tentar melhorar um pouquinho a cada dia. Como é que funcionava isso? Eles aceitavam sugestões tanto dos funcionários quanto do alto escalão, mas a ideia era melhorar pelo menos 1%. Então eles colocaram na cabeça dos funcionários de tentar melhorar pelo menos 1% a cada dia ou a cada mês. Se você tivesse uma ideia que conseguisse melhorar 1% em todo o processo de fabricação ali dos carros e automóveis das montadoras, a gestão das montadoras recebiam essas sugestões dos funcionários, elas estavam totalmente abertas e elas iam aplicando aos pouquinhos. Então era um crescimento
pouco, muito pouco, mas todo dia. Então eles tentavam melhorar ali 1% todo dia, 1% toda semana. Sempre que surgia uma determinada melhoria, eles iam lá e aplicavam aquela determinada melhoria, mesmo que aquela melhoria fosse extremamente pequena, mesmo que aquela melhoria fosse aumentar só 0,1% no resultado da montadora ou deixar 0,1% o carro mais caro. E aí eles foram aplicando em cascata cada uma dessas melhorias. Várias ideias foram surgindo, tanto pela gestão quanto pelos funcionários, e eles foram aplicando ali a melhoria contínua, a ideia de melhorar um pouquinho todos os dias. E montadoras muito grandes como a Honda e a Toyota implementaram em suas montadoras. Se você conhece a Honda e a Toyota, com certeza você sabe a qualidade dos seus carros. Até hoje eles são carros que menos dão defeito, que mais têm durabilidade, que todo mundo quer comprar, que é fácil de vender, que é fácil de comprar. Então assim, são carros de extrema qualidade que dão pouquíssimos defeitos. E tudo isso foi por causa disso que foi aplicado na economia japonesa, iniciando pelas montadoras depois da Segunda Guerra Mundial. A ideia do método Kaizen, a ideia de melhorar um pouquinho todos os dias. E com o passar do tempo que as montadoras começaram a aplicar, galera, a curva de melhoria começou a ser exponencial depois de alguns anos. Isso tornou as montadoras japonesas uma das maiores do mundo, trazendo uma economia muito forte para o Japão, fazendo eles ganharem muito dinheiro, né, com exportação de carros, de peças, e tudo isso trouxe muito à economia do Japão. E por que isso funcionou nas montadoras japonesas, na economia do Japão? Simplesmente porque exatamente como Einstein dizia, os juros compostos são a força mais poderosa do universo, a maior invenção da humanidade, porque permitem uma confiável e sistemática acumulação de riqueza. A ideia do princípio é você tentar melhorar um pouquinho todos os dias, e o mais impressionante é que os juros compostos eles acumulam os ganhos anteriores. Então, por exemplo, se você melhorar 1% todos os dias em um ano, você acha que você vai ter melhorado quanto em um ano? Se você respondeu 365%, você está completamente enganado. Por quê? Porque no segundo dia que você melhorou 1%, você já melhorou em cima do total e mais de 1% que você melhorou no dia anterior. Então, depois de um ano, você vai ter melhorado 37 vezes. 37 vezes, galera, isso é impressionante. Então você consegue uma mudança muito grande num período muito curto, e isso acontece exatamente com as finanças. A ideia é você guardar dinheiro todo dia, nem que seja um pouquinho. Primeiro você cria o hábito, você melhora, depois você vai aprendendo a investir, você vai melhorando seus investimentos, mas o fato de você estar acumulando R$1 todos os dias vai trazer impactos muito grandes no futuro. Mesmo que inicialmente você comece guardando somente R$1 todos os dias, isso vai ter um impacto tanto na sua mentalidade, como na forma como você vê o dinheiro, como na forma como você guarda dinheiro. Aí você vai aprendendo a investir, você vai vendo que tem melhores opções e você vai acumulando cada vez mais. Isso vai te trazendo motivação. Você aplica essa melhoria de 1% nas suas finanças pessoais, então você consegue tirar gargalos que estão tirando o seu dinheiro, consegue começar a guardar mais dinheiro. Se você, na sua vida profissional, você consegue aplicar essa melhoria de 1%, de pouquinho em pouquinho, você vai mais cedo ou mais tarde começar a ganhar mais dinheiro, e aí você sobra mais dinheiro para você guardar e vai tudo girando uma bola de neve. E é por isso que o método Kaizen funciona tanto. É por isso que as montadoras se tornaram referência no mundo inteiro, porque elas melhoraram 1% de cada sugestão que elas recebiam. Mas chegou num ponto que os carros estavam muito mais baratos e muito mais competitivos e com muito mais qualidade, porque com essa melhoria contínua, elas já estavam muito à frente em pouco tempo. Apesar de, no primeiro ato de melhoria lá, parecer que é muito pouco, parecer que não vai dar tanto resultado, parecer que vai ser muito pouco, e o mesmo vai acontecer com você. Quando você tentar guardar R$1, vai parecer que é muito pouco, mas coloca lá R$1, coloca na caixinha do Nubank, do Banco Inter, vai guardando. O sentido é você melhorar todo dia 1%. Esse mês você guarda R$1, mês que vem tenta guardar R$2 por dia e vai fazendo essa acumulação. Aplica isso na sua vida. Eu já estudei muito minha vida inteira, teve um período grande de estudos que eu tive na minha vida, e nos estudos também funciona muito assim. Você vai aprendendo e você vai aprendendo cada vez mais sobre o conhecimento que você já tem. Então tudo na vida ele é cumulativo, tudo na vida ele é juros compostos, e começar pequeno é uma das melhores coisas que você pode fazer. Um dos melhores livros que eu já li conta exatamente esse conceito de como você mudar uma pequena coisinha na sua rotina vai transformando toda a sua rotina rapidamente, sem você perceber. Mesmo que aquela ação inicial pareça tão pequena que nem vai fazer efeito. Mas aí você faz aquela e você mantém
aquela, você fica dias fazendo somente aquela, aí você coloca mais uma, só que agora é composto, você juntou tudo e vai ter um impacto muito grande ali na sua vida. Beleza, Pedro? E o Kakeibo que você falou? Eu vou te dar um passo a passo aqui de como você pode aplicar tudo isso aqui hoje ainda na sua vida financeira, tá? O Kakeibo, galera, funciona muito de você sempre se pagar primeiro, é um método japonês também de você sempre se pagar primeiro em tudo, e funciona muito como o livro O Homem Mais Rico da Babilônia também, que é um dos livros mais legais que eu já li, que ele tem uma leitura muito fácil e traz muito esse conceito. Você se pagar primeiro e você ter controle das suas finanças pessoais. Então, todo o dinheiro que você receber, você finge que aquele dinheiro é 10% a menos que você recebeu. Qualquer pagamento que você receber, você recebeu R$20 de alguém que estava te devendo emprestado, você finge que você recebeu R$18 e R$2 você guarda. Como eu falei, você está se pagando primeiro, que é o método Kakeibo, e você está aplicando o método Kaizen ali, que é o de estar sempre melhorando um pouquinho, porque você vai estar sempre recebendo dinheiro e você vai estar sempre guardando esse dinheiro, mesmo que seja pouco inicialmente. O método Kakeibo também diz muito para a gente anotar os nossos gastos. Então, eu fiz uma planilha na época de todos os meus gastos, todas as minhas receitas, todas as minhas despesas, quais despesas eram fixas, para eu ter uma noção de qual que era o meu custo de vida. Você pode fazer aí um caderninho mesmo, anotar quanto que você ganha, qual que é a sua receita total no mês, quanto que você gasta, quais são as suas despesas total no mês, mas você ter clareza do quanto você ganha de dinheiro, quanto que você gasta de dinheiro na sua vida. E uma das melhores coisas que você pode fazer é, como eu falei, criar uma caixinha do Nubank, por exemplo, e toda vez você vai se pagando primeiro. Então, alguém te fez o Pix lá no Nubank de R$20, você finge que é 18, joga lá para a caixinha R$2 e vai jogando lá. Caiu o seu salário, pega uma parte do seu salário ali, mesmo que seja pequena, mesmo que hoje você não consiga juntar tanto, e coloca uma parte lá. Você se pagou primeiro, mesmo que seja pouco, e vai criando esse hábito de mudança ali e de melhoria contínua, sabendo exatamente qual é a sua vida financeira, quanto que você gasta, quanto que você ganha, e fazer esse processo de ser sempre 1% melhor nas suas finanças. E aí você vai ver uma bola de neve acontecendo ali. Você vai ver que no início parece que não tem tanto efeito, assim como as montadoras lá atrás achavam que não tinha efeito as primeiras mudanças, mas você vai vendo ali o dinheiro se acumulando, você criando hábitos, você guardando mais dinheiro, esse dinheiro rendendo cada vez mais. Na caixinha do Nubank rende 100% de CDI, que já é uma renda fixa muito boa, rende a Selic aí, o que está rendendo a Selic hoje em dia, que está alta em 15%, então já rende muito bem. Você vai colocando esse dinheirinho lá, mesmo que seja pouco, ele vai rendendo, vai virando a bola de neve e cada vez mais esse dinheiro vai rendendo. Quando você chega nos R$100 mil, por exemplo, se você consegue um rendimento de 12% ao ano, em um ano rendeu R$12 mil só de rendimento, se você não colocasse mais nada lá. Então, esse é o poder dos juros compostos. Cada vez mais vai ficando mais fácil. Os primeiros 100 mil são muito mais difíceis, os primeiros 10 mil são muito mais difíceis, mas quando você chega, os próximos 10 mil é muito mais fácil, os próximos 100 mil eles se tornam muito mais fáceis, porque aquele dinheiro está acumulando, você já criou o hábito, você está melhorando, você está guardando mais dinheiro. Tudo isso vai gerando uma bola de neve ali, que é o método que os japoneses aplicam. Vamos lá, eu anotei aqui algumas coisas que você pode fazer hoje ainda para começar a aplicar, tá? Vamos lá. Para você ser 1% melhor hoje, tanto nas suas finanças e se organizar financeiramente e mudar a sua vida. Primeiro, pegue um caderninho hoje mesmo e anote. Defina uma meta realista de economia por mês. Separe esse dinheiro assim que o salário cair. Guarde uma conta separada que renda 100% de CDI, pelo menos. Não vai colocar em poupança, pelo amor de Deus. Revise esses gastos todo mês e vai ajustando, tá bom? Lembra que o segredo do método Kaizen não é acumular muito dinheiro de uma vez, é a consistência. A consistência é a chave do método Kaizen, é você se manter constante ali na sua melhoria. Se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, a gente vai falar aqui ideias de investimento. A minha ideia vai ser sempre passar os investimentos de uma forma simples, que qualquer pessoa que seja capaz de entender. Se inscreve aqui no canal, se esse vídeo ajudou de alguma forma, deixa o like. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui embaixo. Tamo junto, galera, e até o próximo vídeo.